E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de Python, hoje nós vamos falar sobre três funções bem legais aqui que a gente pode utilizar aqui com a biblioteca Pandas, tá? Nos últimos vídeos a gente aprendeu como que a gente consegue importar uma database aqui para dentro do Python e também a diferença entre variáveis categóricas e variáveis contínuas. Hoje a gente vai começar a dar uma olhada em como a gente consegue já ter uma visualização um pouco legal da nossa base de dados e ter alguns insights já quando a gente já começa a analisar, ver os dados que a gente tem, como que está estruturada aquela base de dados, tá? Bom, são métodos bem simples, tá? Não precisa de uma grande experiência de programação para a gente conseguir executar esses métodos. Eu coloquei aqui, tá? .head, .if, .describe. O .head, .inf e o .describe são funções da biblioteca Pandas que nos permite ter uma visualização dos nossos dados. São três funções diferentes, tá? Mas que a gente consegue ter a visualização um pouquinho legal, uma visualização um pouco legal aqui dos nossos dados, tá? Bom, vamos lá. Primeiro aqui a gente vai importar a biblioteca que a gente vai utilizar, tá? Que é a biblioteca Pandas. Como que a gente vai importar aqui? A gente vai colocar o import Pandas, que é a nossa biblioteca, como PD. Então aqui a gente está dando um área, a gente está dando um nome para essa biblioteca. Então a gente não tem que escrever Pandas ali toda hora, a gente dá um nome para a gente, teoricamente, abreviar esse nome Pandas e ficar mais fácil ali para a gente conseguir acessar essa biblioteca. Lembrando que aqui o PD, ele geralmente é utilizado esse PD, tá? É meio que universal. Aqui você pode colocar qualquer nome, mas é uma boa prática a gente sempre colocar esse .pd, tá? Eu vou executar aqui, tá? Ele executou. Aqui eu vou ler a database, tá? Essa variável aqui df que eu vou criar aqui, chama teoricamente o codinome da data frame, recebe o pandas que a gente importou aqui, a gente recebe aqui a função read_csv e aqui é o diretório que está a nossa base de dados, tá? Eu peguei essa database de dados do Kaggle, ela é uma base de dados bem simples, tá? E vamos lá. Bom, o que é o método head? Quando a gente vai ler aqui a variável, a gente vê que a gente consegue, só de a gente colocar aqui a variável, ele já printa para a gente a nossa base de dados, tá? A gente tem aqui algumas variáveis, user ID, gender, age, annual salary e purchased. E aqui a gente consegue ver que a gente tem algumas variáveis categóricas e algumas variáveis contínuas, tá? E aqui a gente tem uma visualização dos dados, que aqui ele mostra pra gente que ele tem 1000 linhas, 5 colunas, e aqui ele mostra pra gente os dados que a gente tem, tá? O que é o head? O head, ele simplesmente é uma visualização que ele realmente mostra pra gente aqui, só que a gente consegue colocar quantas linhas a gente quer que a gente veja daquela base de dados, tá? Então você vê que quando a gente só coloca para a base de dados, ele traz pra gente todos esses dados, e aqui com o head a gente pode padronizar quantos que a gente quer ver, tá? Então, lembrando que aqui a gente só utilizou o def, ele vai mostrar pra gente todas essas linhas, e caso a gente queira padronizar, a gente coloca aqui o .head, entre parênteses eu posso colocar aqui qualquer valor, 2, ele vai mostrar pra gente só essas duas primeiras linhas da nossa base de dados, tá? Ou a gente pode colocar aqui 5, ou a gente pode colocar 10. Aqui, através do head, a gente consegue ter uma visualização um pouco mais personalizada, tá? A gente consegue colocar quantos dados que a gente quer ver. E geralmente eu utilizo o head, tá? Eu não coloco pra a gente colocar direto a variável. Simplesmente quando eu quero só ver se a variável é categórica ou contínua, ou ver aqui os nossos primeiros dados, tá? Eu vou dar um exemplo de como que a gente consegue utilizar o head aqui, tá? Por exemplo, aqui eu estou pegando a base de dados, tá? E estou usando sort de line values para ordenar ela, tá? E estou utilizando por pela variável annual salary e ascend igual false. Então ele vai pegar do maior para o menor, tá? Aqui é quando a gente roda, ele traz para a gente a nossa base de dados, tá? Aqui na visualização normal. E aqui ele traz pra gente, a gente vê que ele está ordenado aqui do maior para o menor do salário anual, tá? Então também eu posso utilizar o head, por exemplo, eu quero saber só os 5 primeiros. Então aqui ele traz todos pra gente, tá? Se ele traz toda essa visualização, não são todos, mas ele traz uma visualização mais ampla. E caso eu queira padronizar o número de linhas que eu quero ver, eu posso utilizar o head, como eu faço aqui embaixo. Eu vou rodar aqui, tá? Então a gente vai ver que ele traz pra gente só os 5 maiores salários. Então a gente consegue fazer esse tipo de estudo, tá? Caso eu quisesse ver só o primeiro, aqui eu poderia colocar o head.1, ou quisesse ver os 3 primeiros, head, aí aqui entre parênteses 3, tá? Lembrando que a gente sempre precisa colocar o ponto e a função depois, tá? Bom, o hash é bem simples, é só isso, tá? É só que pra gente ter uma visualização dos nossos dados, a gente conseguir padronizar quantas linhas a gente quer ver. Mas apesar de parecer simples e meio bobo, ele é bem utilizável, tá? Eu utilizo bastante o .head.
a maioria das vezes que eu vou colocar aqui para ver realmente os nossos dados, eu sempre utilizo o head e não só o df, tá? Bom, partindo para a variável describe, o que o describe faz? Ele traz uma visualização um pouco mais detalhada das nossas variáveis contínuas, tá? Lembrando que aqui ele só pega das nossas variáveis contínuas, não das nossas variáveis categóricas. Bom, aqui a gente vê que a gente tem user ID, que é a variável contínua, mas por aqui, por exemplo, teoricamente a gente não vai utilizar ele, que é só o ID do cliente, tá? Aqui a variável idade, o annual salary e o purchased, que está como numérica, ele vê como contínua, mas aqui é uma variável categórica, tá? Então aqui seria mais ou menos o age e o annual salary. O que ele mostra pra gente aqui, tá? Esse ponto describe. A gente coloca aqui o ponto def, que é a nossa variável que a gente leu da base de dados, ponto describe e entre parênteses, tá? Aqui que ele vai mostrar pra gente, ele vai mostrar a contagem, o count, quantos dados que a gente tem ali daquela variável, tá? Então aqui a gente tem 1000 dados para cada variável. A média, tá? Então aqui a gente vê que a média, aqui a média da idade é 40, do annual salário a gente vê essa média aqui, tá? Então a gente consegue ver a média. O desvio padrão, esse STD é desvio padrão, que também é muito legal a gente saber, tá? Então a gente consegue ter essa visualização aqui. O valor mínimo que a gente tem, então aqui a gente vê que a pessoa mais jovem da nossa base de dados tem 18 anos, e lembrando que não é da mesma pessoa, tá? Aqui é só do valor da coluna, então não significa que essa pessoa que tem 18 anos que recebe aqui 15 mil por ano, tá? Então aqui a gente tem da coluna e não da pessoa, deixar isso bem claro, tá? Aí aqui a gente tem a parte do box plot, que aqui é o 25%, 50% e 75%, tá? Então a gente consegue ter essa visualização dos dados aqui do box plot dentro aqui do ponto describe e o valor máximo, que aqui a gente vê que tem 63 anos a pessoa mais velha e aqui 15 mil, 125 mil, desculpa, não, é 152.500 que é a pessoa que mais recebe dinheiro aqui por ano, tá? Na nossa base de dados. Então aqui com o ponto describe a gente consegue ter uma visualização um pouco mais descritiva aqui das nossas variáveis contínuas e isso ajuda bastante na nossa análise, tá? É bem legal essa visualização que a gente consegue utilizar aqui no describe. Sempre que eu começo a atualizar os dados, eu utilizo esse ponto describe para a gente ter uma visualização aqui para conseguir ver como que estão distribuídos os dados, para ver se a gente tem alguns outliers, alguns valores que, por exemplo, caso aqui na variável máxima a gente tivesse idade de 115 anos, a gente sabe que isso é possível, mas é muito difícil. Então a gente consegue ter uma visualização aqui de como está distribuído os nossos dados e como que a gente consegue trabalhar com isso. Se a gente tem alguma coisa errada, se tem tudo certo, tá? Então é bem usual essa função aqui do Pandas. E a nossa última função aqui é o ponto info, tá? O que o ponto info faz? Ele é bem legal também, tá? Eu sempre utilizo aqui pra gente ver principalmente os nossos valores nulos. Ele vai trazer pra gente aqui, a gente vê que pra gente utilizar só ponto .df, .df, ponto .info e entre parênteses ele vai trazer pra gente aqui a nossa base de dados, tá? Toda a estrutura. Lembrando que esse def aqui é a gente utilizou essa variável para receber a base de dados. Então aqui a gente vai conseguir ver o range, então a gente vê que a gente tem 1000 valores aqui, a mesma coisa aqui, a gente tem 1000 valores não nulos. Então aqui a gente já consegue ver que se a gente tem valores nulos ou não. Por exemplo, se aqui tivesse 100 e aqui tivesse 998, a gente saberia que a variável gain a gente tem 2 valores nulos, tá? Então a gente já consegue ter uma visualização aqui se a gente tem valores nulos na nossa base de dados ou não. Sempre que a gente tem valores nulos, a gente precisa tratar esses dados, tá? A gente consegue ver o número de colunas, a gente vê que a gente tem 5 colunas aqui, tá? Aqui a gente tem o ID, que ele começa do 0 vai até o 4, mas a gente consegue ver que a gente tem 5 colunas, bem legal, tá? Aqui a quantidade de dados que a gente tem, aqui a gente consegue ver se é nulo ou não nulo, tá? Quantos valores a gente tem não nulo, na verdade. Aqui a gente tem as colunas que a gente tem dentro do variável, tá? E aqui a gente consegue ver o dtype, que é a dimensão dos dados, que é a gente saber em que tipo de dado que está armazenado aqui. Então a gente consegue saber se é inteiro, se é um objeto, e isso é bem legal, tá? A gente sempre precisa tratar isso, ver como nossos dados estão aqui dentro da nossa base de dados, e isso permite que a gente tenha uma visualização bem legal, tá? Então aqui sempre, tá? O info é isso. Sempre que eu começo uma análise de dados, eu sempre utilizo essas 3 funções aqui, geralmente o head para conseguir ter uma análise dos dados, ver as variáveis contínuas, as variáveis categóricas, ver quantas colunas a gente tem. Aí, utilizo o ponto describe para a gente ter uma visualização um pouco mais detalhada aqui das nossas variáveis contínuas, para ver como que elas estão distribuídas, tá? Ver se a gente tem alguma coisa diferente, alguma coisa meio suspeita. E aqui o ponto info, geralmente, para a gente ver quantas colunas a gente tem, os tipos dos dados que a gente tem aqui dentro da nossa base de dados e se a gente tem valores nulos, tá? Bom, essas, apesar de ser bem simples, tá? São bem usuais essas funções
funções, você geralmente vai utilizar ela bastante aqui quando a gente for para falar sobre análise de dados. Eu acho que é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário ou me manda uma mensagem no LinkedIn. Meu LinkedIn está aqui na descrição do vídeo, tá? Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar postando aqui conteúdos